Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um programa da série Talking Pills, onde as pílulas falantes trazem até você conteúdo útil e relevante para alavancar aquele seu projeto. Meu nome, como vocês já sabem, é André Lojalo Lima, sou fundador e diretor de conteúdo da agência Red Pill Strategy Marketing, uma agência especializada em conteúdos para redes sociais, comunicação interna, endomarketing e produção audiovisual em geral. Esse projeto, pessoal, Talking Pills, foi criado para trazer até você experiências vividas profissionais de sucesso das mais diversas áreas da gestão organizacional e de uma forma ou de outra revolucionar os seus modelos de negócio, tendo ideias criativas diferenciadas para isso. Daí a ideia de trazer aqui as experiências desse pessoal. As experiências aprendidas vão ser contadas por eles mesmos, né? E isso tudo vai ser num bate-papo muito descontraído, e de quebra ainda vai ajudar você a resolver aquele probleminha, né, que até então você achava que só acontecia com você, né? Então, inclusive, se você quiser mandar algumas perguntas para essas pessoas, manda, que eu me comprometo em pessoalmente levar essas perguntas até eles, uma vez que esse programa é gravado, e trago isso no próximo programa. E hoje, pessoal, nós vamos falar aqui sobre os desafios da liderança de equipes comerciais, né? Como manter motivadas essas equipes de vendas, né? Essas equipes comerciais, um dos períodos mais desafiadores da nossa história, né? Garanto que você, que é gestor ou gestora de equipes, nesse momento deve estar quebrando sua cabeça, né? Para tentar aumentar ou, no mínimo, manter seus resultados, né? E agora você ficou na curiosidade de saber, né? Então, bora lá. Para falar sobre isso, pessoal, hoje eu tô aqui com um cara que eu não só respeito, mas também admiro demais como pessoa e como profissional, né? E que aqui na Red Pill, cara, a gente tem a honra de poder chamar esse cara de cliente e de amigo, né? E esse cara é o Gabriel Savian, diretor executivo na Embracon Corretora, que é responsável por todos os planos de seguro nas cotas de consórcios comercializadas pela Embracon em todo o país, né? Gabriel, vou até usar aqui o seu conhecido bordão. Bom dia mais, bom dia mesmo, boa tarde mais, boa tarde mesmo. Fala um pouquinho aí sobre você e sua trajetória pra gente, Gabriel. Bom dia, mas bom dia mesmo, ou boa tarde, mas boa tarde mesmo. Acho que para quem não entendeu, eu com o André, a gente produz alguns vídeos aí para a Embracon Corretora, e todos os vídeos a gente se apresenta assim, porque a gente não sabe se a pessoa está assistindo de manhã ou à tarde, né? Então a gente se certifica de dar o bom dia ou boa tarde. Obrigado, André, pelo convite, agradeço as palavras, saiba que é recíproco também. Falando um pouquinho sobre mim, sobre a minha trajetória, né? Eu estou, na realidade, na Embracon Corretora desde o início de 2018, então são 2 anos, à frente da corretora de seguros, que é uma corretora cativa do Embracon, que é administradora de consórcios, né? Então, a gente foca principalmente nos produtos de seguro de proteção financeira que estão atrelados às soluções do Embracon, sejam elas soluções para os clientes, né? Que nesse caso é de fato o core business da nossa corretora, né, o seguro de vida atrelado ao consórcio, ou seja, soluções de seguro para a própria empresa, como seguro saúde dos funcionários, seguro de vida, seguro empresarial. Então, de uma maneira geral, a gente hoje tem esse tipo de trabalho, esse tipo de atribuição. E falando da minha trajetória profissional, ela é principalmente pautada dentro do Embracon, né? E aí, quando eu digo Embracon, já como administradora de consórcio, eu fiz carreira praticamente inteira dentro do Embracon na área comercial. Fui vendedor por 1 ano e pouquinho, depois fui treinador para a área comercial, depois fui gerente comercial, depois fui gerente regional comercial. Aí tive uma experiência fora do Embracon, que foi com corretagem de seguros, né? Eu abri uma corretora de seguros e trabalhei com seguro de vida por 1 ano e meio aproximadamente. E depois eu tive o convite de abrir do zero a Embracon Corretora, né? Que foi agora no início de 2018. Então, a minha experiência e a minha trajetória, ela é baseada principalmente na área comercial, em gestão de equipes comerciais, ou mesmo estando, né, na ponta aí como vendedor, né, como corretor, enfim. Então, a minha trajetória ela é muito baseada nisso. Legal, cara. E aí, Gabriel, como a gente estava falando no início, né, mesmo antes da gente atravessar esse momento de isolamento social, de pandemia, o que quer que seja, né, já era um enorme desafio, cara, gerir equipes comerciais, conseguir obter o melhor de cada um, né? Isso porque você tem que considerar a individualidade, o contexto pessoal das pessoas. E agora, né, cara, como é que está sendo realizar essa gestão aí de equipes administrativas, comerciais, atendimento, né? E mantendo essa gestão de desempenho e resultados. Como é que está sendo isso, cara? Olha, André, eu tenho um valor muito forte na minha vida, né? Independentemente da situação toda da pandemia e tudo,
que é a simplicidade, né? Eu gosto de fazer as coisas de maneira simples, né? Eu acho que a simplicidade, ela nos abre caminho e faz com que as coisas sejam mais fáceis, tanto para entendimento das pessoas, quanto que também para a gente poder se relacionar. E quando a gente vai para o âmbito profissional, o âmbito corporativo, né, não é diferente. Então, assim, só tem um desafio, na realidade, a mais, né? Não dá para você ser simples a partir do simples, né? Geralmente, existe uma complexidade de coisas aí para você resolver, e aí, à medida em que você resolve essa complexidade de coisas, você consegue chegar, né, nessa simplicidade, em ser mais simples para as coisas. Assim, dando um exemplo, para ficar mais claro o que eu estou falando, não dá, por exemplo, para você fazer um resumo de um livro sem ler o livro todo. Concorda comigo? É verdade. Então, assim, de repente é complexo o livro, você tem mais de 1000 páginas para ler, né? Você tem que ler as 1000 páginas, tem que entender os pontos importantes daquelas 1000 páginas, fazer o resumo, entender se aquilo faz sentido com o que está no livro, e aí sim, bom, você partiu do complexo, né? E você conseguiu tornar a coisa simples. Então, para o mundo corporativo, eu acho que é muito isso. Quando você tem simplicidade para as coisas, e você consegue resumir bem o que é importante para você, que seja através de KPIs ou indicadores que te tragam informações importantes e relevantes para você fazer gestão de equipe, o resto é mais tranquilo, né? O resto ele é mais a periodicidade que você se encontra com as pessoas para poder resolver essas situações, mas eu, Gabriel, eu prezo muito por isso, né? Então, quando a gente fala nos principais desafios que a gente tem com essa pandemia, obviamente é a barreira da distância, né? E como é que você vence a barreira da distância? Olhando para o que você tem que olhar com simplicidade, né? Então, se você já passou por essa etapa de olhar para o complexo e dentro daquilo, tudo que você tem, dentro de todos os indicadores que você tem, você já conseguiu achar o que realmente faz sentido, o que realmente vale você acompanhar com uma periodicidade menos extensa ou semanalmente, né, que é, por exemplo, o que eu faço, aí fica mais tranquilo, né, porque você vai sentar com a sua equipe, né, vai olhar para esses indicadores, vai entender onde o bicho está pegando, e quando você entende onde o bicho está pegando, você faz plano de ação, né, então é muito difícil, eu acho que deve ser muito difícil você fazer uma gestão hoje de equipe, seja ela comercial ou não, né? Hoje na administradora, por exemplo, eu também tenho uma responsabilidade, um braço administrativo, né? Mas é muito difícil se você não tem informação, se você não tem dado na mão, você conseguir tomar qualquer tipo de atitude ou ação, né? Então a gente preza muito por isso, e essa parte de olhar para o nosso negócio, entender o nosso negócio, a partir daí, entender quais indicadores fazem sentido, né, a gente monitorar, era uma parte que a gente já tinha feito antes, né, da pandemia. Então, para a gente foi mais fácil, porque temos os indicadores, temos uma periodicidade para conversar sobre eles e entender qual que está sendo a curva deles, e isso faz com que a gente não fique discutindo as coisas em miúdo, ou não fique discutindo as coisas sem um foco principal, né, sem uma atribuição. Eu acho que de tudo hoje, essas duas coisas que eu falei são as principais. Primeiro, torne o complexo simples, né? Não dá para ser simples desde o início, né? Você tem que ler o livro inteiro para poder fazer o resumo dele, né? A partir do momento que você conseguiu tornar o complexo simples, acompanhe semanalmente esses indicadores, e eu acho que isso faz toda a diferença, inclusive para você trazer mais agilidade para a resolução das coisas e também mais clareza para as pessoas em relação às atribuições dela e o que elas precisam fazer para movimentar positivamente esses indicadores, né? Então, eu acho que, em resumo, é basicamente isso. Nossa, é um baita desafio, né, cara? Imagino o tamanho disso, porque já é difícil a gente fazer, para quem está assistindo a gente, às vezes é empreendedor pequeno, médio, já é difícil você conseguir conciliar isso com poucas pessoas, imagina isso em nível nacional, né? Quantos níveis hierárquicos você tem que conversar, distribuir tarefas, né? Então é um baita desafio, né? Mas e me conta, cara, isso a gente falou em indicadores de performance, em KPIs, como a gente chama, né? Key Performance Indicators, né? Mas em relação à motivação, cara, você acredita que pode ser feito? O que pode ser feito num momento como esse, onde a grande maioria, né, está temendo pelo seu próprio emprego, né? E esse medo pode acabar até afetando o impacto, porque às vezes o medo paralisa, né?
Então, está afetando o impacto das equipes. Tem muita gente que está assistindo a gente agora que está pensando se vai ser demitido e o cara esquece que tem que vender para não ser demitido, né? Como é que você faz para manter o pessoal não só motivado, mas também engajado com o propósito da sua empresa? Essa aí é a pergunta de $1 milhão, né, André? Porque a gente faz muita coisa e a gente trabalha em algumas frentes, né? Mas o quanto essas pessoas estão se motivando com o que a gente faz ou não, é muito difícil você saber. Porque você não está convivendo com ela, você não está no dia a dia mais com ela. Muitas vezes você está numa reunião com muita gente, né? Por exemplo, sei lá, no Zoom, e a pessoa está com a câmera fechada, está com o microfone fechado, então nem a expressão você consegue ver. Então, trabalho fácil, viu? Não vou aqui fingir que eu tenho todas as respostas. Vou dizer de ações que eu faço, né? E da interpretação que eu tenho disso tudo. Primeiro que eu acho que assim. O que eu falei na primeira pergunta, ela é complementar o que você está colocando aqui. Quando você trabalha com simplicidade e você trabalha com transparência dos indicadores, fica mais fácil as pessoas pararem de ter temor por falta de informação ou por falta de uma perspectiva, né? Vou dar um exemplo aqui. Uma das coisas que eu tenho feito muito com o pessoal da corretora, eu hoje tenho 2 gerentes comigo, né, um comercial administrativo, e tenho uma equipe de mais ou menos, abaixo desses gerentes, de 15, 16 pessoas, né. Então, assim, uma das coisas que eu tenho feito muito é informar do que está acontecendo enquanto dados da Embracon Corretora, né, da nossa empresa especificamente, e também do negócio principal, a considerar que o nosso negócio está muito atrelado ao que acontece no negócio principal por todas as razões que eu já expliquei quando me apresentei. Então, a gente tem reunião semanal, e nessa reunião semanal, a primeira coisa que eu falo o Embracon está assim, a arrecadação está assado, a venda está assim, né, a situação está assim, né, e a minha posição sobre isso é essa, né, no início, era uma posição mais assim, precisamos ter cautela, né? As informações estão dizendo para a gente que a gente vai precisar mexer no nosso planejamento. Então, se segurem aí, porque vai vir mexida, vai vir turbulência. Né? Eu não gosto de ficar passando pano, não. Se a coisa realmente, né, tende a passar por um momento difícil, eu quero preparar meu time para isso. E eu acho que a transparência e a honestidade em passar essas informações é importante. Né? Como agora, por exemplo, já não é um momento de tanto arroxo. Né, já é o momento da gente entender, poxa, legal, a gente se planejou para o pior, mas não está acontecendo o pior, as coisas elas estão ainda andando, né, obviamente todo mundo sentiu o impacto dessa crise, mas pelo menos para o nosso negócio, para o consórcio, não era o impacto negativo que a gente imaginava que ia ser, e aí a gente vai com números, com dados, com fatos e mostra isso para a equipe também, pessoal, já passou a turbulência, passamos por essa primeira fase. Agora a situação está tranquila. Pode ser que venha a turbulência de novo? Pode, né? Mas, por enquanto, a gente está assim e esses são os números que provam isso. Então, eu acho que você partir dessa questão da simplicidade e de passar para as pessoas, né, a verdade sobre o que está acontecendo, né, na medida do possível, eu acho que é o principal caminho para elas se sentirem confiantes e, na medida em que se sentem confiantes, menos inseguras. E na medida em que se sentem menos inseguras, né, eu entendo que a produtividade vai melhorar e tudo vai poder andar de uma maneira menos traumática, vamos colocar assim. E agregado a isso, eu com a minha equipe também tenho feito reuniões motivacionais. Os gerentes fazem essas reuniões motivacionais, a grande maioria das vezes, né? Então, semanalmente eles conversam com o pessoal, vê se está tudo bem, né? O feedback one-on-one, que a gente chama, que é conversar individualmente com cada um, entender como é que está o trabalho, entender quais são os anseios, né? Essa questão de ter a porta aberta, né? Você acompanha muito da minha rotina, né? Já teve a oportunidade de estar algumas vezes na corretora, sabe que a porta está sempre aberta, né? E aí eu brinco muito com eles isso, a porta não está literalmente aberta agora porque nós não estamos no espaço físico, mas ela continua aberta pelo WhatsApp, pelo e-mail, né? Por uma ligação de telefone, justamente para que vocês se sintam tranquilos e entendam que o meu papel enquanto líder aqui é dar condições para que vocês desempenhem melhor o trabalho de vocês, seja com uma mensagem, com uma palavra, com dados, com informações,
né? E então os gerentes têm muito essa atribuição de passar coisas, reflexões, a parte motivacional, né? E eu, por exemplo, hoje, inclusive, eu fiz uma reunião motivacional, né? A gente puxou muito para esse lado, para uma reflexão filosófica, né? Sobre esse momento, foi muito legal. Agora, só fazer isso é fogo de palha, né? Só entrar para essa parte é fogo de palha. Se você não tem essa base de trabalho, de informação, né, de gestão, de acompanhamento de indicadores, porque quando a gente fala de indicadores, a gente fala desde os indicadores masters, né, aqueles que movimentam a parte estratégica do negócio, mas eles vão se traduzindo em outros indicadores até que chega efetivamente no papel da pessoa e no que ela tem que fazer para movimentar aquele indicador, né, já na parte mais operacional. Então, quando você tem bem ajustado o trabalho, a demanda, aquilo que a gente chama de capacity, né, que é o que é quais são as atribuições da pessoa versus, né, o tempo que ela executa aquilo, né? Então, quando a gente tem isso muito na mão, a gente faz uma gestão mais técnica e mais focada em performance, o que faz a pessoa ter ela ter, obviamente, mais motivação para trabalhar. Porque eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei qual que eu tenho que executar, e ao mesmo tempo, se eu tiver algum problema ou algum desvio aqui, eu sei a quem eu posso recorrer. Esse é o principal. E aí depois entra, né, a parte motivacional, a parte filosófica, essa parte assim de você trazer uma mensagem, uma palavra de conforto, principalmente a considerar a situação e o momento. É sensacional isso que você falou, Gabriel, porque normalmente quando a gente faz uma pergunta dessa para gestores como você, vem aquela receitinha de bolo falada, né? E você resumiu tudo exatamente nisso, cara, na simplicidade e transparência. São duas palavras que, assim, o pessoal que está assistindo a gente, desde o cara que tem uma lojinha de bairro, até o cara que tem uma indústria, até o cara que é dono de uma empresa, enfim, com centenas de pessoas até 10 pessoas, a transparência, a simplicidade na comunicação, né? Eu acho que é tudo, porque a pessoa, você derruba mistérios, você derruba desconfianças, né? E você abre portas, como você mesmo falou, são portas abertas para conversar, para comunicação. Então, para você que está assistindo a gente, é muito importante que você mantenha esses dois pilares, transparência e simplicidade. Pare de complexar as coisas, a gente está vivendo um momento já complexo por demais. Então, simplifica, ponha tudo no papel, sente, converse, olhe no olho do seu colaborador, né? Isso é fenomenal. E você falou uma coisa muito legal, Gabriel, em relação aos indicadores, que vocês positivamente estão vendo que a coisa, é óbvio que teve uma queda, mas não tão grande quanto se imaginava, mas esse seu produto, que é o seguro de vida e uma cota de consórcio, né, cara? Ufa, é um desafio, né? Então, no momento em que está todo mundo assustado, com tantas mortes acontecendo, a palavra morte é falada a cada minuto nos jornais, né? Como é que você e sua equipe conseguem tocar num assunto tão delicado, né? Todo mundo agora está com medo. Já é difícil você falar enquanto eram os dias ditos normais, né? Onde, posso morrer como não posso. Agora está todo mundo assim, eu posso morrer amanhã, né? Então está todo mundo assustado, como tua equipe toca num assunto desse, né? Muitas vezes esses caras é o provedor da família, o cara que vai fazer o consórcio, né? E isso a gente entende que é uma objeção, né? E objeção é um companheiro diário da gente de equipe de vendas, né? E como é que você motiva suas equipes a lidar com essas e outras inúmeras objeções, né? Algumas delicadas ou não, que os clientes estão fazendo nesses tempos? É legal a sua pergunta, André, e assim, para esclarecer, até levando em consideração que as pessoas que estão vendo, a grande maioria delas não conhecem, né, o nosso contexto aqui, a minha equipe, ela é enxuta, né, como eu disse para vocês, aí não passa de 20 pessoas, entre os gestores, supervisores, né, e eu propriamente, mas a nossa responsabilidade no que diz respeito à inclusão de seguro nas vendas de consórcio, é uma responsabilidade de motivar um grupo de mais de 2.500 vendedores do Embracon, né? E é exatamente nisso, inclusive, que o André me ajuda muito, né? A gente ter essa comunicação efetiva com mais de 2.500 vendedores espalhados por todo o Brasil e convencê-los, né, de que a inclusão de seguro na venda do consórcio é importante. Quer dizer, ele parte de um convencimento do vendedor primeiro, o vendedor comprar essa ideia, a considerar que o seguro ele é um serviço financeiro opcional ao consórcio, né? Então, parte primeiro de você motivar o vendedor e de entender como é que o vendedor está passando isso depois também para o cliente, né? Eu entendo, assim, é muito cedo ainda para a gente dizer, a gente nem tem indicador para poder demonstrar isso ainda, então tudo que eu estou falando aqui é mais uma intuição minha, é mais uma inferência do que propriamente um fato, mas é óbvio que quando a gente fala em inferência e quando a gente fala em intuição, a gente não fala em chute, a gente fala em experiência e entendimento do que está acontecendo, né?
no momento onde todo mundo fala de morte, no momento onde todo mundo se preocupa em relação a si próprio, a própria saúde, né, a saúde da família, né, e ao que pode acontecer, até levando em consideração, André, que a doença se manifesta de maneira muito diferente, né, entre as pessoas. Tem gente que pega a doença e é sintomático, tem gente que pega a doença, é mais parecido a um resfriado, uma gripe, tem gente que pega a doença e precisa se internar, precisa de respirador e tal. Quem é você no meio disso tudo, né? Se você pegasse a doença hoje, você seria o assintomático, o cara da gripe, ou o cara que ficaria, de repente, piora? Porque até o negócio de grupo de risco não me parece mais existir. Então, quando eu olho para esse cenário, né, eu entendo o seguinte: as pessoas têm muita insegurança em relação a essa pandemia. E aí, paralelo a isso, a gente tem a coisa do seguro de vida, né? Para que serve o seguro de vida, na realidade? Para te trazer, né, um conforto financeiro, principalmente olhando para você, né? Quando a gente fala, por exemplo, de uma doença ou de alguma incapacidade física por acidente, por exemplo, que te impeça de trabalhar, né? Porque o seguro de vida ele olha justamente aí. Você e a sua saúde são responsáveis pela receita e pela renda que você gera, porque se você não trabalha, você não consegue gerar receita, né? Se essa capacidade laboral, levando em consideração a sua saúde, não existe, né? Que tipo de garantias financeiras que você vai precisar, né? O estudo do seguro de vida, ele inicia dessa premissa. Então, se essa é a premissa, e se todo mundo está com medo de realmente ficar doente, né, de ficar incapacitado, ou mesmo de uma situação mais grave, que seria a morte por conta disso, né, meio que, então, irracional você imaginar que as pessoas não pensem em proteção financeira, uma vez que saibam o que está por trás do produto seguro de vida, né? Então, assim, ela é uma objeção de fato, como você está falando, por conta que quando você vai vender o consórcio, no nosso caso, você tem agregado a questão do custo, né, a mais para a contratação do seguro. Então, a parcela é 300, ela vai ficar 330 se você colocar o seguro, certo? Essa é uma objeção que o vendedor, independentemente, inclusive, da pandemia, sempre enfrentou. Agora, o que esses R$ 30 ele traz a mais para o cliente? É esse o desafio que a gente tem para passar para o vendedor, né? E num momento como a pandemia, fica mais fácil você exemplificar isso, né? Não é a gente aqui se aproveitando de tragédia para vender esse serviço, não. Mas é só... Desculpa? É porque está latente, né, o negócio, né? É porque está latente, é uma reflexão mesmo, né? A gente tem muito pai, mãe de família que são provedores financeiros e que já provavelmente tiveram essa preocupação. Poxa, se eu hoje não tenho condições de prover para minha família, né? Como que vai acontecer? E se isso for uma situação ainda pior e definitiva, como é infelizmente o caso da morte? Então, essa é a minha preocupação de qualquer pai, mãe de família que é provedor financeiro. E aí o que a gente tenta colocar para o nosso vendedor, para as pessoas que, por exemplo, vendem um consórcio, e aí vamos entender que o consórcio está ligado a um objetivo também de máxima importância, né? O consórcio está ligado à aquisição de um imóvel, à aquisição de um imóvel, que é uma realização financeira importante. Então, na medida em que existe essa realização financeira importante através do consórcio, nosso papel é muito falar para o vendedor o seguinte: porque é uma realização financeira tão importante, também é importante você proteger financeiramente esse objetivo, proteger financeiramente as pessoas que você mais ama, né, que são seus filhos, são as pessoas que você precisa, que são dependentes financeiros de você, né? Então, num momento como esse, né, eu imagino ser irracional você falar de um objetivo financeiro e de um investimento que você vai fazer sem que você tenha um resguardo de uma proteção financeira por trás, né? E o momento é muito reflexivo para que as pessoas possam olhar e falar: meu, é importante ter seguro de vida, né? Assim, como eu disse, eu não consigo ainda traduzir isso em resultados, porque a gente está no meio de toda essa situação, mas a gente consegue trabalhar com alguns indicadores que já demonstram um cenário
um pouco para esse sentido do que eu estou falando. Por exemplo, no nosso call center, onde a gente inclui seguro, né, e a gente não depende lá dos vendedores, ou seja, trabalha as cotas que já foram vendidas e não incluídas seguros, a gente tem um call center que liga e a gente não teve queda de venda nesse call center, a gente não teve queda de conversão, né? E quando a gente consegue expor toda essa ideia que eu estou falando para o cliente compra a ideia, porque ele fala, puxa, é verdade, né? Eu tenho pessoas que dependem de mim, esse é um objetivo financeiro importante, eu preciso proteger o dinheiro que eu estou colocando aqui, o patrimônio que eu estou colocando aqui, e para quem eu estou construindo esse patrimônio, que geralmente, né, não constrói só para si próprio, mas para a família, para as pessoas que ele mais ama, né? Então eu enxergo todo esse cenário seguro de vida casado aí com a questão de pandemia, de maneira a que todo mundo vai começar, né, a se conscientizar mais sobre essa ferramenta, sobre o entendimento dessa ferramenta e sobre como ela pode te trazer uma tranquilidade financeira, né? E quando a gente fala em tranquilidade financeira, a gente fala não só voltado à pessoa, mas também às pessoas que ela mais ama. E é legal, Gabriel, que isso leva a gente a uma reflexão, que o nosso bate-papo ele começou falando como de gestão de equipes, cara, e você falando me deu um insight, porque nós que somos pequenos, eu faço parte de uma agência de marketing, né, com uma equipe reduzida, e, cara, se algo acontece comigo, zerou toda a fonte de renda, de provedor, né, e aí e a gente, minha esposa trabalha, mas vai cair pela metade a renda da família, e alguns dos que estão assistindo a gente são pequenos, médios empreendedores que também têm a mesma situação que eu, que ele trabalha em uma coisa, a esposa em outra, mas se quebra essa empresa, ou se a pessoa tem um acidente, ou se acontece uma ausência, né, ausência precoce, como você fala de uma forma muito, muito delicada e respeitosa em relação à morte, né, como é que fica, cara? E acaba sendo uma última baita dica de gestão é essa, cara, como é que eu estou preparando a minha ausência? Né, tanto para que a minha família não fique desamparada, né, quanto para que a empresa, de certa forma, continue, né? Então, seguro de vida acaba um baita alicerce para se começar a pensar nisso. Existem inúmeros investimentos, e a gente sabe, de proteção, mas o maior deles é você se preparar para uma ausência precoce, né? Então, acho que foi um enorme insight que a gente conseguiu dar também aqui, além da gestão de equipes, né, inusitado e muito gratificante, acho que foi muito legal. Engraçado que você está falando sobre isso, na realidade são os dois pontos que qualquer empresa de seguro de vida, né, qualquer seguradora, no caso, séria, são os dois principais pontos que a gente trabalha, né, que é o pilar familiar e o pilar empresarial, né, de planejamento sucessório, por exemplo, de planejamento financeiro, falando de repente num patamar de uma empresa média grande, né, que já entra nessa questão toda de sucessão e tudo mais. Então, a gente olha exatamente para isso. O seu insight está muito dentro do trabalho que faz o seguro de vida, que é ter um planejamento financeiro e entender que a situação da ausência precoce, né, como você colocou, é uma situação que é inerente a todos, né, vai acontecer com todo mundo, e o que a gente precisa entender é que tipo de preparo eu preciso deixar, seja para minha empresa ou para minha família, né, para que financeiramente eles possam estar suportados e não passar por maus bocados, né? Então, que bom que a minha fala gerou exatamente esse tipo de insight. Porque a gente ia falar de gestão de equipes, falamos muito bem na gestão de equipes, mas, cara, isso é um pilar de que a gente não está se ligando, de que é um dos momentos mais delicados para isso agora, porque, infelizmente, pesado o que eu vou falar, mas a morte está iminente agora mais do que nunca, né? Então, tem que e aí, geralmente, o André, é isso. Quando a gente fala para as pessoas sobre seguro de vida, né, as pessoas elas passam a refletir e falam, poxa, é verdade, eu nunca tinha parado para pensar nisso. O que vai ser da minha família se alguma coisa acontecer? Ou o que vai ser da minha empresa se alguma coisa acontecer? Né? E agora a reflexão fica ainda mais, né, fica ainda mais evidente, né? A conscientização fica ainda mais evidente, porque além de todas as que a gente já teria antes da pandemia, com a pandemia tudo se intensifica, né? É bem isso mesmo, e é importante que as pessoas se conscientizem e entendam alguma ferramenta de proteção financeira para poder passar esse respaldo. Cara, sensacional, sem palavras. Muito legal, porque trouxe para a gente, para quem está assistindo a gente, né, empreendedores de todos os tamanhos, vai levar hoje, provavelmente vão para terminar hoje o nosso programa fazendo essa reflexão. Mas, Gabriel, já sei que também já deve estar na hora de você voltar para sua correria aí, da sua rotina, né?
já tomamos um tempo enorme aí, eu sei o quanto é difícil, a gente faz parte da sua equipe de comunicação lá, e a gente sabe o quanto é difícil conseguir essa horinha na tua agenda diária, e eu não tenho palavras para te agradecer, cara, esse tempo que você teve com a gente aqui, momento rasga seda mesmo, a equipe Red Pill tem uma baita admiração por você, cada vídeo que a gente vai gravar contigo lá da tua comunicação interna é uma lição que a gente aprende, né? E então, assim, já tinha muito a te agradecer pela gente poder participar da criação de conteúdo para a tua empresa. Agora, então, você concedendo uma entrevista para o Talking Pills aqui, foi uma honra absurdamente sensacional e eu não tenho como te agradecer para isso. Eu só queria pedir para você mandar uma mensagem final aí para esse empreendedor. Quem assiste a gente normalmente são empreendedores que estão tentando alavancar a comunicação, a estratégia deles, né? Então, normalmente é o pequeno e médio, né? Dá uma dica para esse cara que está desanimado nesse momento tão difícil que a gente está passando aí. Fica à vontade. Eu agradeço, André, agradeço as palavras, o puxa-saquismo aí seu, tá? Já tô pensando em contratar por mais que a Red Pill depois das suas palavras. Eu vou renovar contrato. já vou renovar contrato aqui. Tamo junto. Agradeço também a oportunidade, agradeço aí o convite para a gente poder bater esse papo. Também achei que foi muito legal. Acho que a palavra final, eu tenho falado muito isso, né? Seja para a minha equipe ou para as pessoas que a gente conversa, live de Instagram, né? Que agora está tendo bastante também. Acho que a palavra para o momento, ela é a palavra coragem, né? A gente precisa ter coragem para fazer o que tem que ser feito, né? Apesar dos pesares, né? Então, e coragem acho que remete muito, André, a gente entender o seguinte, tem coisas que a gente realmente não pode mudar, né? A gente não pode mudar esse cenário de pandemia, infelizmente, né? A gente não pode mudar, infelizmente, a questão toda do isolamento social, a gente não pode mudar a questão toda, né, de estar em quarentena e que a gente sabe que causa muito problema, principalmente para o microempresário, né, para o pequeno empresário, né, que muitas vezes depende do movimento, né, depende de estar na rua para fazer o seu trabalho. Conheço muita gente assim, né, e que está se virando na medida do possível para poder passar por esse momento, minimizando perdas, né, porque as perdas, elas infelizmente vão acontecer para todos, né, ou para praticamente todo mundo, né? Com exceção de quem vende álcool em gel, eu acho que o resto, todo mundo vai sofrer um pouquinho, e a gente aqui, né? Então, acho que o que a gente já sabe que não dá para mudar, a gente já sabe que não dá para mudar. Agora, o que a gente tem que se concentrar no que dá para mudar, né? Tem muita coisa que muitas vezes está na nossa mão. Está na nossa mão, tá na nossa. A gente ter uma atitude, a gente ter uma ação, a gente ter um direcionamento do que a gente vai fazer, né? Assim, eu vou citar um exemplo muito singelo agora aqui, mas quantos vendedores, por exemplo, de água que ficavam, né, no semáforo, devem estar em casa agora fabricando máscara, né? Fazendo de pano, fizeram algum tipo de investimento e estão, né, tentando se adaptar à crise, né? Eu acho que esse é o verdadeiro processo de inovação que a gente precisa para o momento, né? Como que você e o seu negócio se adaptar a uma nova realidade, podem trazer a criatividade e inovação para, né, serem protagonistas nesse momento, né? Porque o que a gente tem é muita gente que, infelizmente, né, não falando aqui de uma maneira pejorativa, longe disso, né, mas tem muita gente que está se colocando, né, como espectador, né, nessa crise, né? Ou seja, está acontecendo tudo isso. Aí eu cruzo o braço, né, e boto toda a culpa 100% no que está acontecendo. Eu acho que a crise e a pandemia nos traz dificuldades, nos traz barreiras, mas se a gente, em algum momento, entender que a gente não é protagonista, né, para percorrer essas barreiras e para fazer as coisas todas, é onde a gente perde o jogo, né, e é nesse sentido que eu falo que a coragem, ela é muito importante, né, enquanto a gente tiver coragem de agir, de entender caminhos, de inovar, de usar a criatividade para passar por esse momento, né, eu acho que pelo menos minimizar
os efeitos dessa situação toda a gente vai conseguir, né? E isso vem de protagonismo, isso vem de coragem, é o que eu desejo a todos vocês, né? Para que não percam a fé, para que continuem agindo, para que entendam como que vocês podem se tornar relevantes e ainda protagonistas da sua vida, dos seus negócios, apesar do momento. E aí a gente sabe que quando tudo isso passar, né, a gente vai sair mais forte com lições aprendidas ao invés de enfraquecido, né? Então, esse é o meu desejo para todos e espero que a conversa tenha agregado de alguma maneira aí para todos vocês. Com certeza agregou muito, cara. A gente só tem a agradecer. É isso aí, pessoal. Esse aí foi mais um dos programinhas da nossa série Talking Pills, né? Onde aquelas pílulas falantes, pílulas de conhecimento realmente falam, né? E mandam seu recadinho para você. Né? Agora você quer dar uma alavancada na gestão do seu negócio, né? Ou apenas precisa de um insight para isso, assiste os episódios. Vocês viram hoje, saíram daqui com um monte de insights legal. E manda também suas sugestões, comentários e críticas. Toda semana a gente está trazendo vídeo de grandes personalidades. Se cuida, escuta o que os profissionais falam aqui, fica ligado e se for sair, ó, máscarazinha, leva sua marca onde você for. Fica ligado aí e um grande abraço a todos. Valeu, pessoal, um abraço.